Então, vamos dar aí início aqui às nossas atividades do dia de hoje. Importante evento, as pessoas estão chegando aqui, algumas pessoas presenciais, outras pessoas, muitas pessoas de forma virtual, né, que esse evento está sendo realizado de forma híbrida, né, está sendo transmitido pela TV Câmara. E é o evento hoje para a gente comemorar, na verdade, a gente fala comemorar, que é o Dia do Orgulho Autista, né? Mas é comemorar, é discutir, debater, de organizar movimento, de criar uma luta, né, em defesa dos direitos, né, das pessoas autistas. Então, é um dia importante. Na verdade, é o Dia do Orgulho Autista, é dia 18 do 6. Isso, vai ser nesse sábado. Vai ser nesse sábado. Então, o William que está aqui, ele vai, inclusive, vai chamar as pessoas para compor a mesa, vai fazer a organização desse evento, dessa audiência pública que nós estamos fazendo aqui na Câmara Municipal. Temos aqui o Ricardo, o Pedro também na mesa, do Conselho de Inclusão, que são, aliás, os três aqui compondo a mesa nesse momento, participantes aqui também do Conselho de Inclusão, do mandato aqui na Câmara Municipal, fazendo um trabalho belíssimo, né, de enfrentamento, de luta, de resistência aqui, porque a gente precisa o tempo inteiro lutando pelos nossos direitos, né, dos direitos das pessoas com deficiência. Hoje a gente tem uma pauta importante também aqui na Rede Municipal de Educação, que é a exclusão escolar. Ao invés de termos inclusão, a gente tem uma exclusão, né, por conta da política pública, assim, de um déficit dos AVS, dos auxiliares de vida escolar, estagiários, e as pessoas com deficiência. Nossas crianças com deficiência estão abandonadas das escolas por conta dessa política que dá de costas, né? Vira as costas para as pessoas com deficiência. Então, acho que essa luta que vocês fazem, já apontaram várias inconsistências nas políticas públicas, na elaboração dos projetos que tramitam aqui nesta casa, em que é importante que vocês participem o tempo inteiro, fazendo as denúncias, a gente apresentando projetos de lei, né? Então, queria cumprimentá-los aí por isso. E também falar, né, que hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Abuso contra a Pessoa Idosa, né? Hoje é 15/6, importantíssimo também, que a gente vive num país, num estado e numa cidade que também relega a segundo plano as pessoas idosas aqui, né, na nossa cidade. E, na verdade, deveríamos ter políticas públicas voltadas para essas pessoas. Nós tivemos um caso aqui, só vou falar um caso emblemático, que foi a retirada de um direito que as pessoas idosas, né, tinham aqui na cidade de São Paulo, que era a isenção da tarifa do transporte público. As pessoas que moram no extremo sul, do extremo leste, no extremo oeste, norte da cidade, as pessoas que não têm condições de desembolsar do seu pequeno salário, uma parte considerável desse salário, uma quantidade para fazer os transportes públicos. Tem muitas pessoas da periferia que precisam vir até o centro para fazer tratamento de saúde. E o prefeito Ricardo Nunes, de um gesto de uma covardia, de uma maldade incrível, com a Prefeitura de São Paulo, com caixa de 32 bilhões de reais, ele tirou a isenção dessas pessoas do transporte público. Então, pessoa que tem um salário, ganha um salário mínimo e meio, ela precisa arcar com o transporte público para sair lá da cidade de Tiradentes e vir até aqui o centro para fazer tratamento de saúde. Então, mostra aqui o descaso. E hoje, como é um dia mundial, a gente tem que fazer também um dia municipal de conscientização, né, contra as violências, contra as pessoas idosas aqui. Gostaria de fazer também esse registro. E, assim, infelizmente, o William, Ricardo, Pedro, a gente está com um debate da terceirização das escolas municipais, que é um projeto em curso aqui, a gente vai ter uma reunião daqui a pouco. Hiperverso, muito bem lembrado, William, hiperverso, que atribui às organizações sociais aqui a terceirização do ensino fundamental e do ensino médio. Nós já temos aqui no município de São Paulo a terceirização das creches, né, do ensino infantil, inclusive a máfia das creches conveniadas, e agora eles querem um partido novo aqui, quer implantar a máfia do ensino também fundamental. Conhecido como Partido Nojo. Partido Nojo, né, William? Então, eu vou sair para essa outra reunião, mas gostaria que não poderia deixar de passar aqui para fazer essa saudação, de cumprimentar pelo esse movimento que vocês fazem de luta, de resistência, dos vários coletivos que estão aqui presentes. Acho que o William que vai
chamar os participantes, as pessoas que na verdade vai coordenar essa audiência pública. Então, contem conosco, contem com o mandato nessa luta aqui em defesa dessa causa importante. Muito obrigado, vereador Celso Gianazzi. Antes de mais nada, boa noite a todos aqui presentes, boa noite, gente do meu tempo que está assistindo aqui pelo YouTube da TV Câmara Municipal. Boa noite também à Vitória que acabou de chegar, ao meu velho parça de guerra Ricardo, ao meu companheiro de conselho de inclusão escolar, o Pedro Iglesias, a Laura que está aqui ao fundo, né, prestigiando a gente. Ela também é do coletivo Neurodissidente, assim como Vitória, como eu também, né? Recentemente entrei para esse coletivo. Bom, eu gostaria de começar... William, só posso fazer uma parte só? Uhum. A gente tem aqui, como está sendo transmitido pela TV Câmara, e você que vai coordenar os trabalhos, eu sugiro, se puder fazer uma sugestão, que você se sente aqui, porque a Câmara que está ali voltada, as pessoas te veem de frente, que é melhor que você que vai estar falando, vai estar chamando as pessoas, coordenando, assuma, né, na verdade, a presidência de fato de direito, William. Dessa de fato sessão. De direito, e que no futuro também você ocupe por vários mandatos aqui essa casa, né, nesse espaço aqui, que vai ser muito importante. Muito obrigado, vereador Celso Gianazzi, né, boa noite a todos novamente. Eu gostaria de começar pedindo um instante de silêncio em homenagem às mais de 668 mil vítimas fatais da Covid-19, que não são somente vítimas fatais de um vírus respiratório. Elas são vítimas fatais de um governo genocida, mau caráter e que, assim, fica até difícil tentar achar adjetivos negativos para defini-lo. Pelo descaso, pela omissão, pelo desrespeito à classe trabalhadora durante esse período difícil que nós estamos vivendo desde o começo de 2020. Um instante de silêncio também em homenagem a Dom e Bruno, que continuam desaparecidos lá na Amazônia. Versões conflitantes sobre o desaparecimento dele, teriam confirmado que os cadáveres dele tinham sido encontrados, outras fontes negam a informação. Mas, enfim, em memória de todas essas pessoas, em memória das pessoas com deficiência que também morreram por conta da Covid-19, dos autistas que perderam suas vidas por conta da Covid-19, por conta da violência institucional que a cada dia tira a vida de um dos nossos, de uma das nossas, e se me permite aqui usar o pronome neutro, de um des nossos, né? Fica até esquisito para muita gente, mas é isso mesmo. Né, Vitória que está aqui, e é uma pessoa não binária, acho que ela pode explicar melhor sobre isso do que eu, mas é isso, né? Eu peço um instante de silêncio em homenagem a todos aqueles que se foram e em memória de todos aqueles que tombaram durante a pandemia. Bom, feitas as devidas homenagens, eu dou prosseguimento aqui a essa sessão, lendo uma nota enviada pela presidenta da Abraça, Rita Louzeiro. Na verdade, a participação dela nessa audiência, ela não pôde estar aqui conosco online devido a alguns problemas de saúde, então ela me enviou essa nota para que seja lida, né? Ela de antemão pede desculpas pela ausência, né? E ela
vai participar por meio desse texto que ela me enviou, até porque a comunicação escrita também é uma forma de comunicação muito usada por nós, pessoas autistas, quando a gente entra em algumas situações de mutismo seletivo. Pois bem, segue a nota. Boa noite, meu nome é Rita Louzeiro, eu sou a atual presidenta da Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas, a Abraça. E por motivos de saúde não pude estar presente nesse evento tão importante. Participo então por meio desse texto. O Dia do Orgulho Autista é importante para toda a comunidade autista por ter sido criado por pessoas autistas e por afirmar o nosso direito de ser quem e como somos. Temos o direito de autistar, vejam bem, autismo no verbo, de sermos autistas. Pode parecer algo simples, mas somos um grupo alvo de violências socialmente aceitas e autorizadas. Muitas das violências que atingem o nosso grupo são consideradas terapias, ações para o nosso bem. São ações que buscam fazer com que sejamos e pareçamos algo que não somos. Nos impõem normalidade, um simples balançar de mãos é posto como sintoma, e é importante que tenhamos esse orgulho para que possamos fazer os enfrentamentos necessários para mudar isso tudo. Ao falarmos de orgulho autista, estamos falando em primeiríssima pessoa. Infelizmente, no Brasil, esse conceito foi capturado por um grupo de pais e mães de autistas que ainda afirmam por aí que foram eles que criaram esse conceito. E quem está no movimento e conhece a fundo sabe muito bem que essa história que alguns pais contam para ganhar ibope é mentira. Mas, continuando. Por isso, é importante dizermos aqui que o orgulho autista é uma ferramenta de luta política de resistência criada por pessoas autistas. Essa mesa de hoje é composta por pessoas autistas, respeitando o lema dos movimentos das pessoas com deficiência e, de uma certa maneira, também do movimento da neurodiversidade, pela neurodiversidade interseccional. Nada sobre nós sem nós. Pedi licença para fazer essa fala por texto lido por outra pessoa, que é meu caso, também para demarcar aqui que ser autista é enfrentar barreiras que muitas vezes nos levam a sobrecargas que nos impedem de nos comunicarmos como de costume. Eu, muito embora me comunique bem oralmente, hoje estou impossibilitada para esse nível de interação. É uma impossibilidade momentânea causada por sobrecarga. Mas a escrita é também uma forma de comunicação válida e muitas pessoas autistas não oralizadas, ou seja, que não se comunicam pela fala, se comunicam por essa via. Quero, então, usar dessa minha situação hoje para convidar a todos para que reflitam sobre como pessoas não oralizadas e em processo de oralização podem participar de eventos como esse. Sobre como podemos abrir espaço para outras formas de comunicação. Porque o orgulho autista é para todas as pessoas autistas. Todas, sem exceção, inclusive aquelas que não falam com a boca. Que possamos lutar por mais diversidade nesses espaços, que autistas com maiores demandas de suporte também possam declarar suas demandas e suas celebrações no Autistic Pride Day, o Dia do Orgulho Autista, como veremos os autistas fazerem nessa mesa de hoje. Como uma das lideranças desse movimento, eu agradeço a oportunidade de participar e passo a palavra para as outras pessoas da mesa. É sempre maravilhoso termos pessoas autistas falando sobre autismo em espaços como esse. Meu muito obrigado pela presença a quem está compondo a mesa e a quem está acompanhando um evento. Esse é o recado da nossa presida Rita Louzeiro, com certeza deve estar assistindo a gente pelo YouTube. Bom, já podemos começar a passar os slides, né? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de começar falando sobre o que é o Dia do Orgulho Autista. Pode passar, João. Então, começar apresentando alguns dos componentes da nossa audiência. Eu sou o William de Jesus Silva, ou William JS, sou diretor de comunicação da Abraça, e na Abraça também eu coordeno um núcleo estadual em São Paulo.
Temos também presente aqui conosco, por meio do Microsoft Teams, por meio da sala online, a Gabi Guedes, do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam. E a gente está aguardando também a entrada da Luciana Viegas, que é uma das fundadoras do VNDI, eu também sou um dos fundadores, de uma certa maneira. Conosco também estão o meu velho parceiro de guerra, Ricardo Oliveira, e Vitória Gualito, o Vicky Gualito, ambos do coletivo Neurodissidente. E, para fechar, meu parceiro de Conselho de Inclusão Escolar, Pedro Iglesias. Bom, já que a gente falou do Nada Sobre Nós Sem Nós, cabe lembrar uma coisa que muita gente que se diz a voz do autismo acaba esquecendo e até transformando em papel higiênico na hora de usar o banheiro. É uma citação escatológica, mas não tem outra forma mais simples de fazer essa citação, que é a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Quem for pegar a convenção vai ler no artigo 4.3 o seguinte: pessoas com deficiência têm direito sim a serem consultadas, incluindo crianças com deficiência. Não pensem que elas não têm voz própria, não. Elas têm sim. O problema é que a gente é muito babaca e não deixa elas se expressarem por conta própria. Mas, continuando. Pessoas com deficiência, incluindo crianças, têm direito a serem consultadas e participar dos processos de elaboração das políticas públicas através de suas organizações representativas. E é com esse propósito, é com essa missão que nós estamos reunidos aqui hoje, para renovar esse compromisso do Movimento Internacional de Pessoas com Deficiência e renovar, sobretudo, esse compromisso com a classe trabalhadora autista. Por que eu digo classe trabalhadora? Porque eu me identifico com os ideais do marxismo, com a questão da consciência de classe, que o Ricardo vai falar mais adiante. Pode passar. Bom, antes de mais nada, muita gente fala sobre o Dia do Orgulho Autista, do orgulho em ser autista, mas tem muita gente que não sabe como surgiu o Dia do Orgulho Autista. O Autistic Pride Day, que é o nome em inglês para o Dia do Orgulho Autista, ele surgiu em 2005 por uma iniciativa da Aspis for Freedom, que é uma entidade lá dos Estados Unidos, formada e liderada por pessoas autistas, ou seja, uma entidade orgânica. Eles começaram a fazer campanhas anuais, cada uma com um tema diferente, né, para ajudar os autistas a se mobilizarem, a terem voz própria. E, aliás, tem uma série de sentidos para a existência do Dia do Orgulho Autista, que a gente vai ver no próximo slide. Bom, além dessa questão da autopromoção e da autoaceitação, da autoafirmação da pessoa autista, independentemente do nível de suporte, seja ele nível de suporte 1, 2 ou 3, nada desse negócio de autismo leve, moderado ou severo, porque essa coisa já caiu por terra já tem algum tempo. Além de mostrar que nós temos capacidade própria, sim, para lutar pelos nossos direitos, e de enfrentar de uma forma intransigente o capacitismo e outras formas de opressão que com eles se cruzarem, o Dia do Orgulho Autista ele tem um significado que muita gente desconhece. Não sei se vocês sabem, mas o motivo pela criação do Dia do Orgulho Autista foi justamente para reduzir a incidência de suicídios entre autistas adultos. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Porque quando o autista é criança, principalmente se for uma criança branca de classe média, tá tudo às mil maravilhas. Só que parece que quando o autista cresce e se torna adulto, ele vira pó de pirlim-pim-pim. E não é por aí. Não é desse jeito que as coisas funcionam. O autista adulto vai ter demandas, vai ter vontades próprias sim. Ele vai precisar de suporte também. Mesmo eu, por exemplo, sendo um autista de nível de suporte 1, vai ter momento que eu vou precisar de socorro, né, gente? Eu tenho momento também que o Ricardo vai precisar de socorro, Vitória, Pedro, enfim. Toda demanda importa. Cada autista tem um conjunto de demandas próprias. Isso não pode ser desprezado. Quando a gente despreza essas demandas e quando a gente desconsidera o sofrimento de autistas adultos, fica falando que é frescura,
que é isso, que é aquilo. Sabe o que a gente está fazendo? Capacitismo estrutural. Ele já tem que sofrer porque o sistema fica colocando barreiras e ainda tem que sofrer mais ainda porque a sociedade acaba sendo escrota com ele. E muitos autistas, por conta disso, eles se sentem não pertencentes. Muitos até perdem o prazer pela... Olha, atenção pro gatilho, hein? Muitos autistas perdem o prazer pela vida. A gente não pode mais deixar isso acontecer. E eu lamento profundamente que aqui no Brasil, mesmo com todos esses números, que nós temos não sei quantos milhões de autistas, tem gente que fala que tem 2 milhões de autistas aqui no Brasil, tem gente falando que tem 1 milhão e pouco, 3 milhões, mas às vezes esse número é bem maior, só que a gente está desconsiderando autistas adultos, mulheres autistas, autistas pertencentes à comunidade LGBT, autistas pretos, que nem esse que vos fala. Então a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar bastante sobre isso. Bom, aqui no Brasil, o primeiro dia do Orgulho Autista foi celebrado em 2005 pelo MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, né? Só que o MOAB, ele é uma entidade que é liderada por pessoas não autistas, em sua maioria por pessoas neurotípicas, pais e mães neurotípicos e especialistas. Na contramão do MOAB, não querendo desmerecer o trabalho de ninguém, mas assim, tentando fazer um pouco diferente no MOAB, surgiu a Abraça em 2008 lá em Fortaleza. E a luta envolvendo o orgulho autista aqui no Brasil começou a tomar outro rumo. Porque se levou à necessidade da gente lutar pelo nosso protagonismo em primeira pessoa. Como a Rita bem falou na nota que ela enviou. E desde então, nós, né, agora falando como representante da Abraça, da diretoria da Abraça, vimos contribuindo para desconstruir as visões capacitista e fascistoide que se tem sobre o autismo, e eu falo que a sociedade faz uma abordagem fascista, sim, porque dialoga muito com as besteiras propagadas pelo fascismo e, sobretudo, dialoga às vezes até com ideais eugenistas. A gente está fazendo isso por meio de campanhas anuais de conscientização e de enfrentamento ao capacitismo. A seguir, a gente vai ver algumas dessas campanhas. Sobre a Abraça, né? Eu tinha falado um pouquinho, mas cabe ler aqui, né, o perfil da Abraça. Nós somos uma organização nacional de defesa dos direitos humanos das pessoas autistas, que congrega pessoas autistas, defensores de direitos humanos e familiares comprometidos em agir pela inclusão, desinstitucionalização, fortalecimento de laços familiares, respeito à diversidade e contra as práticas abusivas e excludentes que afetam as nossas vidas e as vidas das nossas famílias. E, além disso, a gente faz também incidência internacional, né, através de organismos como a AIDA, agora também a gente está tentando chegar um pouco junto com a Minority Rights, e a gente faz parte também da Rede IN, que é a Rede Brasileira de Inclusão. Pois bem, nós temos uma missão que é consagrada pela Convenção da ONU. Pode passar. A nossa missão central é promover e defender os direitos humanos das pessoas autistas na perspectiva da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a Convenção da ONU. E muito importante, a Abraça é uma das poucas organizações aqui no Brasil que é composta e liderada por pessoas autistas. E nós temos uma série de valores, entre os quais a gente destaca a ação pela inclusão e cidadania plena das pessoas autistas, a desinstitucionalização e fortalecimento dos laços familiares. Enfim, esses valores eu meio que já citei na apresentação de perfil da Abraça, então já pode passar. Além, é claro, da gestão democrática e participativa. Aqui são as nossas primeiras campanhas de conscientização. Sou autista, tenho direitos, sou autista, tenho a minha voz. Cada uma delas falam o seguinte:
A gente tem voz própria, sim. Né? Essa primeira campanha já foi depois da promulgação da Lei 12.764, que muita gente conhece como Lei Berenice Piana. Mas eu, particularmente, eu não acho que a gente deva usar esse nome, a gente deve chamar de Lei dos Autistas mesmo, né? Eu acho que tem que ser uma luta coletiva, ela não pode ficar nos holofotes de uma única pessoa. Aí podemos passar para o próximo slide. Temos também a campanha de 2015, falando sobre a importância da inclusão dentro do seio familiar, né? Pessoal autista e família, a inclusão começa em casa. 2016, temos de novo essa questão do nosso protagonismo, né? Nem mais nem menos. Autista com orgulho. Por vocês verem que a gente ainda usava, né, alguns símbolos do autismo que hoje são considerados um tanto quanto ultrapassados. Mas isso a gente vai falar já já. Agora em 2017 que a gente começa a radicalizar um pouco. Campanha de 2017, que foi o ano que eu entrei para a Abraça, que fala sobre essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas autistas. E é um tema que não deveria ser considerado tabu. Em 2018, a gente falou sobre vida em comunidade, né, por conta dessa questão da desinstitucionalização, né, de pessoas autistas que estão em instituições de longa permanência. Aí tem a discussão sobre as residências inclusivas e, mais do que isso, né, o nosso compromisso com a luta antimanicomial. E em 2019, essa campanha eu tive prazer de participar também, porque foi uma campanha que eu achei necessária e urgente, que é a questão da participação política das pessoas autistas, como a gente está fazendo aqui nesse exato instante. Não só presencialmente, mas nas redes sociais, até mesmo dentro das nossas próprias famílias. E eu tive a satisfação de, no dia 18 de junho de 2019, participar de uma audiência organizada pela Abraça na Câmara dos Deputados em Brasília, falando sobre o Dia do Orgulho Autista, que é mais ou menos o que a gente está fazendo agora, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E podem ter certeza, em breve vamos fazer isso também na Assembleia Legislativa do Estado. Porque a gente precisa ocupar esses espaços. Dizer para esses caras que a gente não vai ficar mais num armário, não vamos ficar mais nos manicômios, escondidos, nos quartos, acorrentados, a gente vai pro pau. E a nossa campanha mais recente, que é a respeito de um tema que me despertou interesse e ao mesmo tempo uma certa preocupação, que é a questão da insegurança alimentar. Não sei se vocês sabem, vai ter um slide mais para frente que vai falar especificamente sobre a nossa campanha, é uma das razões para a gente estar aqui, mas muitas famílias, muitas pessoas autistas e suas famílias acabaram ficando em situação de terra arrasada por conta da pandemia de Covid-19. Muitos familiares perderam emprego, muita gente morreu, muitos autistas ficaram desabrigados. Vídeo que acontece, por exemplo, com pessoas com deficiência em situação de rua, que é outro tema que a gente precisa tratar com atenção e com muita sensibilidade. Pode passar. Antes de falar da campanha desse ano, nós queremos chamar a atenção para um dos temas da audiência, que é a questão da interseccionalidade, da neurodiversidade interseccional. E no ano passado nós lançamos um manifesto da neurodiversidade interseccional brasileira. Esse manifesto ele deixa nítida a necessidade da gente conectar a nossa luta, a luta neurodiversa, a luta autista, com as lutas de outros segmentos sociais que também são historicamente marginalizados. Só para citar alguns exemplos: comunidade LGBTQIA+, a luta das mulheres, né, portanto a luta feminista também de uma certa maneira, a luta das pessoas racializadas, pretas, indígenas, como é o caso aqui de Vitória e de Laura, que estão aqui, descendentes de asiáticos, entre outros. Além do rompimento com discursos eugenistas e elitistas,
em especial com o discurso do chamado supremacismo WASP. Para quem não sabe o que é supremacismo WASP, cabe uma explicação. São autistas de nível 1 que se autodenominam Aspergers, mesmo sabendo que Hans Asperger, que deu o antigo nome ao nível de suporte 1 do espectro do autismo, era a síndrome de Asperger, que Hans Asperger teve um papel importante, colaborou com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, mandando centenas de crianças com deficiência intelectual para serem assassinadas em Spiegelgrund, na clínica Spiegelgrund em Viena, na Áustria. Muitos desses supremacistas ASPs se negam a reconhecer isso, porque eles acham que... Não sei o que se passa na cabeça deles, mas eles acham que por serem autistas, por se identificarem Asperger, a gente não tem o direito de apontar essas contradições. E não é bem assim. Eu comecei a refletir sobre isso em 2018. E em 2020 é que a ficha caiu para mim. Passei a não me denominar mais como Asperger, como Asp, e sim como autista. A gente não tem que ter vergonha de dizer que é autista. Eu nasci autista, eu vou morrer autista. Sabe? Não dá para tirar as manchas da onça. Além disso, né, tem a questão da falsa comparação desse... Como é que eu posso dizer, né? O Ricardo costuma usar um termo, né? Quando a falsa simetria, né? Não sei se vocês conhecem a teoria da ferradura, né? Que é uma falsa simetria entre autismo de nível 1 e os autismos de níveis 2 e 3. Isso é uma tremenda de uma bobagem. Essa falsa comparação é criada, sabe para quê? Para jogar autistas uns contra os outros e para jogar as famílias de autistas contra nós. É bem verdade que, eu falo por experiência pessoal, eu costumo travar alguns embates muito fortes com algumas famílias. Mas é porque eu já sei qual é o discurso delas. Mas outras famílias acabam compactuando com essas visões por desconhecimento também. E porque o sistema também faz a cabeça dessas famílias. A gente tem que começar a alertar essas famílias que elas estão caindo num terreno muito perigoso. Voltando a falar da nossa campanha, quando a gente fala de orgulho autista, a gente precisa lembrar também que ele deve ser o sinônimo de solidariedade com autistas em situação de vulnerabilidade. E nós criamos esse ano, a campanha foi lançada em abril, essa iniciativa do Autista Também Tem Fome para ajudar e orientar autistas e suas respectivas famílias que estão em situação de insegurança alimentar ou de vulnerabilidade social. Basicamente dar orientações, encaminhar para os órgãos, porque assim, né, a gente foi muito procurado durante esse período. Muitos de nós estávamos ajudando alguns autistas que estavam em situação de extrema pobreza, né, às vezes até com recursos próprios, tirados do próprio bolso, quando é uma coisa que deveria ser feita pelo Estado. Deveria ser feita pela Prefeitura de São Paulo, pelos governos estaduais, pela União. E a União principalmente não está tendo nem a mínima competência, e aliás é uma incompetência proposital para poder ajudar essas famílias. Por isso que a gente lançou essa campanha e as formas de como participar, de como ajudar, vocês podem consultar no site da Abraça, que é abracasemocedilha.net.br. Agora eu quero chamar para fazer uma fala a respeito de um tema que também precisa começar a ser abordado com mais afinco. Eu falo também por experiência pessoal. Quero chamar uma companheira de luta, de resistência. Ela faz parte também do pessoal da comunicação do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam. Não sei se ela está aí na sala ainda, que é a Gabriela Guedes. E aí, Gabi?
Pode Boa falar. noite, gente. Deixa Opa, eu boa só noite, arrumar Gabi. aqui, porque eu estava com o Gael na cama, colocando o Gael na cama, o filho na cama, né? Porque mãe em primeiro lugar, né, gente? A batalha pé chama, né? Mas a gente acaba tendo que, sozinha aqui com o filho para dar conta, a gente acaba tendo que se arrumar aqui do jeito que dá para poder dar conta de tudo. Primeiramente, meu boa noite para todos que estão presentes. Will, obrigado pelo convite. Espero aí fazer jus, né, a esse convite que você me deu e que você e parabéns pelo trabalho incrível que você está executando. Parabéns pela noite, né, mágica para essa discussão. E eu sou Gabriela Guedes, eu tenho 39 anos, sou autista, sou TDAH, sou mãe do Gael, um garoto de 6 anos também autista. Sou autora, sou jornalista de formação, sou aí, uma das idealizadoras do VNDI Brasil, e estou aqui também, a convite do Will, aí, nesse debate sobre o Dia do Orgulho Autista, né? E claro que a gente sempre bate quando a gente fala do orgulho autista, a gente sempre bate na questão da interseccionalidade, da diversidade, do quanto isso é importante a gente entender que a comunidade autista ela é plural, que existem pessoas diversas dentro da comunidade e que precisam ser igualmente amparadas, respeitadas, né? E que precisam ser acolhidas. Infelizmente, esse é um debate que a gente vem trazendo há muito tempo e que agora, nos últimos tempos, como o próprio Will destacou, é um debate que, infelizmente, a sociedade ela demorou para trazer à tona, para entender, né? Mas é um debate que é muito necessário, até porque quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de uma gama de pessoas, de autistas que não têm diagnósticos, não chegam ao diagnóstico, passam a vida aí sendo excluídos, autistas que possivelmente vivem em situação de rua, autistas institucionalizados, autistas também, né, que aí ficaram desamparados na pandemia, alguns perderam seus cuidadores, outros, como o falou, né, aí em situação de insegurança alimentar, e muitos outros autistas aí dentro, né, dessa comunidade, né, que estão sendo abandonados, que estão sendo, de alguma forma, violados em seus direitos e, sobretudo, né, desrespeitados. A gente tem que lembrar também dos autistas que moram, né, em locais de perigo, que a gente pode colocar aí, por exemplo, autistas de comunidades, que moram nessas comunidades, onde a vida deles também estão em risco. A família dessas pessoas que precisam também ser assistidas, ser acompanhadas, ter um acompanhamento de saúde mental, sobretudo suas cuidadoras, que muitas vezes viram mães solos e aí também acabam tendo, né, que sua própria segurança e também a segurança desse autista acabam ficando em segundo plano, acabam ficando numa questão de muito abandono, muito descaso, né, por parte da sociedade. Então, quando a gente fala de Dia do Orgulho Autista, é um dia para a gente lembrar também que os autistas eles são diversos, eles estão em todas as camadas sociais, em todas as raças, em todos os lugares, e que nós precisamos olhar com empenho e olhar também com um olhar mais sinuoso para cada uma dessas peculiaridades que cada autista tem por si só, mas também para cada demanda que cada comunidade dentro do autismo ela também precisa, né? Então, mais uma vez, Will, obrigado pelo convite. Fico aí acompanhando. Gente, muito, muito feliz por ter estado aqui e obrigada. Gabi, sabe o que eu queria pedir para você? Você apresentar o VNDI, né? A gente preparou uma série de slides aqui que estão sendo apresentados. O João já pode passar para o próximo, né? Para a gente falar um pouco da trajetória do VNDI, né? Do qual eu sou também um dos fundadores, né? E
o movimento Vidas Negras com Deficiências Importam. Ele é um Isso. movimento que nasceu aí bem na época da pandemia, né? É um movimento que foi pensado justamente para dar protagonismo para as pessoas com deficiências pretas e a partir também da necessidade de se falar sobre essas pessoas, de dar visibilidade para essas pessoas que não são acolhidas em nenhum movimento, em nenhuma outra minoria. Né? A gente sabe que, historicamente, as pessoas com deficiência, elas são, mesmo pertencentes a algumas minorias, aí a gente toca na questão da interseccionalidade, né? Elas não eram acolhidas dentro desses grupos, dentro desses outros movimentos sociais, e então a gente colocou como pauta trazer esse debate, trazer esse protagonismo para essas pessoas diante da necessidade de se falar das pessoas com deficiências pretas, e pobres e periféricas, né? Sobretudo, o movimento, ele é um movimento pautado por pessoas pretas, por pessoas com deficiência, né? E com pessoas pretas com deficiência, né? Então, a gente está aí há 2 anos colocando o movimento na rua, fazendo ações, né? Fazendo também algumas articulações e intercorrências, justamente para trazer essa questão tanto da acessibilidade, né, para o debate com os outros movimentos, quanto também as nossas inserções nas ruas para acolher essas famílias, acolher essas pessoas que são tão esquecidas e abandonadas pelo Estado. Né? Então, o movimento Vidas Negras com Deficiências Importam, ele tem essa função social de acolher, principalmente, e trazer, né, esse conhecimento, essa visibilidade para essas pessoas, e também essa questão muito, muito latente, né, de trazer a interseccionalidade como pauta para interseccionalizar tanto a deficiência quanto raça, né, quanto gênero e todas as outras questões que estão dentro das comunidades da pessoa com deficiência. Bom, Gabi ainda está aí? Tô. Tá. E são duas opressões, né, Gabi, que acabam se entrelaçando e muitas vezes destruindo vidas, né? São opressões que elas, de alguma forma, elas sempre foram armas, né, historicamente utilizadas para minar a vida, né, como você mesmo falou, fazer esse eugenismo diante dessa vida, desse grupo, né, e uma das ferramentas que se utilizavam muito e que se utilizou por muito tempo, né, foi a falta de visibilidade dessas pessoas, né, da existência, da exclusão dessas pessoas da sociedade. E esse é um dos motivos que nós hoje vemos tantas ações na tentativa de excluir ainda mais as pessoas com deficiência, as pessoas autistas, as pessoas, né, no contexto geral da deficiência, das salas de aula, dos locais e da sociedade em si. Né? Esse afastamento, ele vira uma ferramenta de eugenismo mesmo, né? Uma tentativa aí de promover uma separação, um apartheid, né, de alguma como forma, né, de ir aos poucos, né, minando essa comunidade e sem de uma certa forma causar, né, na sociedade esse incômodo do debate, sem de uma certa forma causar na sociedade esse ímpeto, né, de questionamento, né? Então, essas tentativas que a gente está vendo hoje de tantas ações, né, contra as pessoas com deficiência, retiradas de direito, rota taxativo, escola clínica especial, escola. tudo isso, sim, tudo isso é um trabalho, um projeto, né? A gente pode nem falar que são ações, é um projeto que visa realmente colocar a pessoa com deficiência num local de subalternidade, de inexistência, de exclusão, né? E que, sobretudo, visa colocar a pessoa autista também como um ser inferior diante das pessoas típicas, né? Da sociedade. Então, a gente
a gente acaba precisando assumir essa luta, né? Assumir esse debate, sim, como não só como pessoas com deficiência, mas como autistas também, e autistas pretos e pobres, periféricos, que estão aí tentando sobreviver, né, em meio a esse genocídio, mas que, ao mesmo tempo, também está aí fazendo um trabalho de acolhimento e de suporte que o próprio Estado não produz, né, não faz. Pois é, né? E é justamente essa questão que você colocou, Gabi. Toda essa opressão, ela acaba impossibilitando até da gente fazer esse combate de uma forma mais efetiva, né? Sobretudo a questão da violência institucional, né? Principalmente conosco, pessoas pretas com deficiência, não só as pessoas pretas, mas também as pessoas racializadas que não são brancas, né? Pessoas indígenas e tudo mais. E já passando para o próximo slide, né, João? E a gente tem essa atuação, né, Gabi? Essa questão da incidência política, né? Não só nacional quanto internacional, né? A Luciana Viegas, para quem não sabe, ela foi indicada por uma premiação internacional, a Gabi pode explicar melhor. Né? E a gente vem participando, agora falando também como um dos membros do VNDI, né? A gente vem participando de várias articulações, né, pelos direitos da população preta, sobretudo da população preta com deficiência, coordenando e pautando esse processo de racialização. Mas enfim, Gabi, você quer fazer mais algum comentário, né? Falar mais alguma coisa sobre a atuação do VNDI, o que a gente tem feito até o presente momento? Eu quero convidar, né, a quem estiver assistindo e não conhecer o VNDI, a entrar no site do VNDI, entrar nas redes, ver o nosso trabalho, conhecer o nosso trabalho. Se quiser também vir a ser parte do VNDI, nós estamos aí acolhendo pessoas que realmente se identifiquem com a nossa causa, com a nossa ideia, né? Que é um debate que precisa ser ampliado, que precisa ser fortalecido e que precisa ser pautado em todos os lugares. Como o Will falou, nós estamos fazendo incidências políticas, tanto nacionais quanto internacionais, mas é muito triste que nacionalmente a gente ainda não tenha esse debate tão aprofundado, de uma forma tão tranquila, tão necessária, né, visto de uma forma sob essa ótica tão necessária. Então, eu convido aí quem não conhece o VNDI, vir a conhecer nosso trabalho, vir a ser parte também, se assim desejar, e quero aí agradecer ao Will por esse convite maravilhoso e honroso. Eu que agradeço por você ter aceito o nosso convite, Gabi. Né, é muito importante a gente ter a presença do VNDI nos debates, né? Muitas vezes o VNDI que assume essa linha de frente, podemos dizer assim, né, na luta com relação aos direitos das pessoas pretas com deficiência, né? Com tantos casos, sabe, com tantos assassinatos estúpidos, cruéis, né? Tantos casos de violência policial, cujas vítimas são justamente pessoas pretas com deficiência. O caso do Railan lá na Bahia, o caso daquele rapaz autista, acho que de 15 anos, que foi açoitado, né, levou vários golpes de relho nas costas no Rio de Janeiro. Entre tantos outros casos. O próprio caso do rapaz, né, que morreu em câmara de sim, gás também. O Genivaldo lá em Umbaúba, no Sergipe, foi um caso, sabe, pavoroso, nojento. Né? E a gente precisa mais do que nunca, né, pensar um outro tipo de modelo de segurança pública, porque querendo ou não, isso vai entrar também na discussão sobre segurança pública, sobre violência policial, sobre abolicionismo penal e antipunitivismo. E o VNDI é um movimento antipunitivista e abolicionista penal. A gente precisa pensar num outro modelo de segurança que não precise passar necessariamente pela existência, pela instituição da polícia, porque se for para ter polícia trabalhando desse jeito, se for para ter polícia para fazer esse tipo de coisa, então não precisa ter segurança pública, né? É uma coisa um pouco forte que eu falo, mas
infelizmente, acaba escancarando, né, para grande parte da população, para grande parte da classe trabalhadora, né, que, tipo, se a polícia age assim, então, pra que existir crime, né? Se a polícia age assim, então imagine se fosse alguém se fosse outro tipo de elemento. Mas é isso, né? Obrigado pelo convite, Will. Um abraço e boa noite, gente. Muito obrigado, Gabi. Só para avisar que já são 8h31, né? Como a gente tem um teto, né, para encerrar a audiência, né, a gente, se não me falha a memória, 21 horas a gente precisaria encerrar, mas a gente pode esticar um pouquinho mais, né, até para que quem está assistindo online, quem preencheu o formulário possa fazer sua fala. Então, agora eu quero passar a palavra. Quero passar a palavra para o meu brother aqui, o Ricardo Oliveira, né, poder falar sobre esse tema e já partir para a questão da neurodiversidade interseccional de uma forma mais incisiva e falar sobre a atuação do coletivo neurodissidente. A palavra é tua, Ricardo. Obrigado. Certo. Antes de tudo, eu vou me autodescrever, né? Eu sou um homem branco, de cabelos e barbas curtas, na cor castanho escuro. Uso um óculos de armação preta. Uso uma camisa nas cores verde, branca e cinza, listrado. E estou usando uma máscara preta, né? Por causa da Covid. Vou falar antes de falar um pouco sobre neurodiversidade, só para quem não me conhece, me chamo Ricardo, sou comunicólogo, especialista em mídias e redes sociais e atualmente estudante de direitos humanos na América Latina. Eu considero necessário justamente colocar essas questões acadêmicas até voltadas à identidade, né? Eu sou autista, possuo toque, enfim, vim de uma classe social subalternizada, né? Que é a classe trabalhadora, e eu me utilizo disso justamente para marcar posição em relação tanto à questão da deficiência e do movimento da neurodiversidade, quanto da interseccionalidade em si. Para começar, a gente precisa definir que o movimento da neurodiversidade, né, a nomenclatura movimento da neurodiversidade foi definida pela Judith Singer, né, no trabalho de conclusão de curso dela da graduação. Desde então, esse termo, né, esse conceito, né, de neurodiversidade, né, que se deu no movimento da neurodiversidade, globalmente, o objetivo dele é justamente promover essa posição, né, esse marcamento de posição em relação à neurodivergência, né, porque quando a gente fala de neurodivergência, a gente não está falando somente do espectro autista, né, vale lembrar, né, porque infelizmente há autistas que consideram neurodivergência somente o espectro autista, mas existem a própria interseccionalidade dentro de questões neurais, da própria deficiência, existe essa interseccionalidade. O que é da neurodivergência, né, desse movimento da neurodiversidade, se encaixam condições como autismo, TDAH, dislexia, descalculia, a própria síndrome de Down, que daqui a pouco eu vou citar lá mais tarde. Então, basicamente, esse é o movimento, né, que nós, como autistas, né,
devemos participar, né? Porque é justamente um movimento político. Pode passar o slide. Não vou me prolongar muito nesse, mas é só alguns caminhos que a gente, que tanto eu quanto o Vicky, a gente vai falar um pouco, é sobre interseccionalidade e equidade, o pensamento voltado à eugenia e os marcadores ocidentais do centro do sistema, né, do centro do sistema capitalista. Pode passar. Você quer falar sobre esse, Vicky? Oi? Aqui? Ah, perfeito. Então, boa noite. É um prazer estar aqui numa mesa feita e organizada por autistas. Vou me autodescrever também, por respeito às pessoas com deficiência visual. Eu sou uma pessoa de pele meio que amarelada, clara. Eu tenho cabelo curto, uso óculos de grau. Estou usando maquiagem preta nos olhos e máscara por causa da Covid. Casaco preto. Como já mencionaram, meu nome é Victoria Gualito, Vicky Gualito, e meu nome indígena é Nehnek Cayolotzin, porque eu sou descendente de indígenas mexicanos. E precisamente porque nós autistas, principalmente quem está aqui nessa mesa, não nos identificamos com os autistas brancos, com esse estereótipo de autista branco, de classe média, masculino, que aparece sempre nos filmes, nas séries, em todos os médios, e que parecem que são aqueles que merecem atenção na sociedade. E tudo que sai desse padrão é deixado do lado. Então é por isso que é tão importante falar de interseccionalidade, porque não existe só um único tipo de autista. E também, nesse mês do orgulho LGBTQIA+, mesmo não sendo uma questão visível, é importante também falar sobre as nossas orientações sexuais, porque também tem esse estereótipo de que autista é exclusivamente assexual, o que não teria nada de ruim, porque também a comunidade assexual merece visibilidade. Mas existem autistas de todos os tipos de orientações, de todos os tipos de identidade de gênero. Então, não dá para falar sobre a luta autista sem esse olhar da interseccionalidade, sem entender que todas essas opressões vão se encaixando e vão gerando cada vez mais e mais sofrimento nas pessoas. Pode passar para o seguinte slide. Certo. Eu vou falar um pouco sobre esse slide, que assim, quando a gente fala de interseccionalidade, a gente tem que entender que a interseccionalidade não é só no campo da identidade, ela tem que estar atrelado a questões de classe, né? Quando a gente aborda somente questões de classe, a gente trata a classe trabalhadora como uma massa homogênea, né? Ignorando as suas especificidades, e quando a gente utiliza somente os marcadores da identidade, a gente acaba caindo num discurso perigoso, né, de cooptação, né, das pautas, né, pelo sistema capitalista, né, que é o sistema que a gente está inserido, né. Então, quando a gente fala sobre, né, essa questão de interseccionalidade, a gente fala que todos as opressões, né, que as pessoas vivem, seja por elas serem autistas, sejam por elas serem pessoas racializadas, como pessoas pretas, indígenas, amarelas, sejam elas carregarem a identidade dentro do guarda-chuva
LGBTQIA+, que são alguns desses marcadores, ou quando essas pessoas carregam mais de uma identidade, tudo acaba se convergindo na questão da eugenia, né? Quando a gente fala de um pensamento eugênico, a gente não está falando de algo novo, a gente não está falando nem necessariamente no contexto da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de um pensamento que se iniciou na Europa, né, porque a gente tem que lembrar que quando o regime nazifascista ascendeu ao poder, esse pensamento eugenista, né, dos países europeus, né, que hoje são países, né, em sua maioria centrais no sistema capitalista, já naquela época já se tinha uma visão de tratar pessoas que desviavam da norma, né, sejam por marcadores de identidade, que eu acabei de falar, ou sobre a questão da classe social, né, da classe trabalhadora, tratavam essas pessoas como infra-humanos, como sub-humanos, como humanos de segunda classe. E conforme foi passando a história, né, passando a Segunda Guerra Mundial, posteriormente a esses conflitos, né, bélicos, isso não significou que o pensamento eugênico, que é voltado a um corpo padrão, normal, um corpo dentro da norma, né, utilizando muito das aspas, né, é o padrão que a gente tem que seguir, né? Então, quando uma pessoa, quando a gente fala sobre interseccionalidade em relação ao espectro autista, né, principalmente no dia de hoje, que a gente está falando um pouco, né, bem brevemente sobre o Dia do Orgulho Autista, a gente tem que falar de todas as pessoas autistas, todas as pessoas autistas sejam dentro da sem sua... exceção. Sem exceção, dentro da sua identidade, né, os seus marcadores de identidade, né, que inclusive, infelizmente, são marcadores muitas vezes vindos do centro do sistema capitalista, né, seja quando o conceito é inventado por autores dos Estados Unidos ou europeus, né, o que já representa uma dificuldade nessa questão decolonial, né, que nós, como coletivo neurodissidente, acabamos defendendo também. Então, a gente precisa sempre ter como horizonte essa interseccionalidade em todos os sentidos, seja de identidade ou de classe. Pegando só um pequeno trecho dessa citação que eu peguei de uma tese, né, da ciência do Gajanigo, né, de 2012. Paulo Gajanigo, não é o nome dele? Exatamente. Eu vou pegar essa citação, né? A consciência de classe não pode, portanto, ser contraposta a essas identificações. Elas são sua matéria-prima, momento primário sobre o qual se poderá desenvolver mediações que aprofundem a luta e se desprendam, aos poucos, dos aspectos mais empíricos e reificados da cultura. Não se pode desenhar, portanto, um quadro onde consciência de classe e as identificações culturais que não tenham como signos a classe estejam contrapostas. Então, quando o coletivo neurodissidente se propõe a unir essa intersecção de identidade e classe, a gente não está partindo do mais absoluto zero. A gente tem
autores latino-americanos que já falam sobre isso, né, que promovem essa interseccionalidade. E, por fim, a gente precisa, né, obviamente, né, como nossa prática, né, ter essa solidariedade com outras lutas políticas de grupos marginalizados, porque a gente não pode partir do pressuposto de que se a pessoa não é autista, não devemos não devemos estender a mão e ajudar, né? Mesmo que o movimento parta de uma interseccionalidade. Então, a gente precisa apoiar a luta de todos, mesmo se não envolver necessariamente a neurodivergência. Pode passar. Quer que eu apresente? Não posso apresentar. É importante lembrar que essas opressões, essas categorias sociais, são violências estruturais, porque muitas pessoas acham que se trata de casos isolados, mas também tem obstáculos institucionais. E é precisamente por causa disso, tendo em consideração que todos esses obstáculos enfrentados diuturnamente por pessoas neurodivergentes e com deficiência dentro da escola, das igrejas, do Estado, tem sempre essa falta de acessibilidade, falta de adaptações, falta de empregos dignos, falta de diagnóstico e serviços de saúde no geral. É por isso que consideramos urgente e necessário nós organizarmos de forma coletiva para dar visibilidade a todas essas pautas e fazer com que os nossos direitos sejam respeitados. É por isso que foi fundado o coletivo Neurodissidente, NDIS, nesse ano, em 2022, com essa abordagem interseccional, porque seria muito hipócrita tentar lutar pela diversidade humana, pela diversidade de pessoas, sem considerar todas essas categorias que já foram antes mencionadas. E esse coletivo foi fundado por ativistas autistas de São Paulo. Vários deles estamos agora nessa mesa, o camarada William e o camarada Ricardo, Laura, que está aqui também presente conosco, e para as pessoas que estão nos acompanhando online. Desde o nosso coletivo, acreditamos também que o reconhecimento dos direitos das pessoas neurodivergentes no artigo 26 da nova Constituição do Chile, que foi aprovado em 2022 também, nesse ano, é uma grande conquista, né, de caráter internacional para a nossa comunidade e que será um grande referente para o resto do mundo, porque vai ser por primeira vez na história que vai se falar de nós na Carta Magna, nas leis, né? Pelo menos na Carta Magna, no documento que vai orientar todas as leis do Estado, do país. E vai ser num país latino-americano. Isso também é muito importante porque... É histórico. É histórico, é realmente histórico. E é chocante, né? Porque muitas vezes os países da nossa América Latina, da Via Yala, são julgados por não serem o suficientemente desenvolvidos, né? Mas também temos presentes esses movimentos socialmente fortes, politizados, que estão conseguindo fazer mudanças estruturais, que obviamente vão demorar alguns anos, mas que vamos ter materializados se continuarmos lutando e nos organizando coletivamente como agora, conquistando espaços. Nós, pessoas autistas e com deficiência, vamos conseguir fazer mais e mais mudanças ao longo dos anos. E é por isso que o nosso coletivo é tão importante de estar aqui e que surjam cada vez mais. Bom, agora eu quero convidar o camarada Pedro Iglesias para falar um pouco sobre o Conselho de Inclusão Escolar, né, do qual eu faço parte também, né, assim como o Ricardo e como outros companheiros, alguns que estão nos acompanhando online.
entre estudantes com deficiência, famílias de pessoas com deficiência. Temos também a professora Luciene Cavalcante, né, que ela ia estar aqui, mas não sei o que aconteceu, que ela não pôde estar, acho que ela tinha tinha um outro compromisso, tinha uma agenda no mesmo horário e infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas o Conselho de Inclusão Escolar é um time, né, feito justamente para pegar no pé da prefeitura, para peitar a prefeitura com relação às políticas de inclusão, as políticas de educação para os estudantes com deficiência. Mas sobre isso, quem vai falar melhor a respeito disso é o Pedro. Tem a palavra. Obrigado, William. Eu sou Pedro Henrique Iglesias Lucas, eu sou estudante de História no ensino superior e faço parte do Conselho de Inclusão Escolar, como o William e o Ricardo. O Conselho ele tem uma importância de trazer uma visibilidade ao que acontece com as pessoas. Ele é uma coisa que ele é um objeto para trazer mais inclusão, né? Um olhar de inclusão maior às escolas. E isso vai do básico ao superior, né? O básico, o conselho já teve certas atuações, ele já lidou com certas denúncias de pais e estudantes. Ele um exemplo sendo a falta de AVS e estagiários para dar suporte aos estudantes. Ele já atuou junto com o Ministério Público, exigindo certos esclarecimentos do prefeito sobre essa situação. Já teve posicionamento contra certos projetos que atacam nossos direitos, que nós temos direitos que têm que ser respeitados, são de grande importância e o Conselho está aí para ajudar nisso. Entendeu? Ele também traz uma certa participação, ele traz uma participação de quem sofre isso na pele, né? Ele chama as pessoas que já sofreram no ensino básico, que sofrem ou já sofreram no superior, para entender como pode melhorar o ensino em geral. Próximo slide, por favor. Pode passar, João. É muito importante, faça sua autodescrição. Ah, certo. Eu sou um homem, tenho cabelo, se eu não me engano, castanho. Eu acho pelo menos que sou branco. Estou usando máscara por conta da Covid. Estou usando um casaco preto por conta do frio e acho que é isso. O conselho em si, acho que seria de grandíssima importância tocar no ensino superior. É uma coisa que eu, pelo menos, estou tentando, assim que eu terminar, pelo menos a minha faculdade, trazer para o conselho, entendeu? Quer lutar para ter uma comunicação alternativa, entendeu? Uma política pública com desenho universal e uma maior flexibilização, entendeu? Maior acessibilidade, sabe? E entrar em contato com as faculdades, as universidades, para que os autistas tenham maior voz, sabe? Os neurodiversos têm que ter maior voz, devem ser ouvidos pelas instituições, pelo ensino superior e trazer adequações para cada necessidade, né? Porque nem todo autista tem os mesmos problemas. Cada um tem suas especificidades e elas devem ser atendidas da maneira que eles acharem melhor, né, os autistas. Um acompanhamento junto às instituições básicas e superior no sentido de dialogar e pensar a prática da educação inclusiva. Entendeu? O Conselho, em minha opinião,
tem que grudar, junto às instituições e começar a trabalhar isso, aplicar uma educação verdadeiramente inclusiva, porque não adianta só pôr um estudante neurodiverso ali e esperar e achar que tá tudo certo, que já acabou. Entendeu? Existe mais, educação verdadeiramente inclusiva é muito, muito mais do que isso. Entendeu? E o ensino superior precisa melhorar muito nisso ainda. E que nós, os autistas, acessamos o ensino superior e precisamos discutir com a sociedade e o poder público sobre essas necessidades. Entendeu? Cada um tem que ser ouvido, todos têm que ser ouvidos, todos precisam que suas necessidades sejam atingidas. Próximo slide. E o Conselho da Neurodiversidade em São Paulo, ele traz... um Conselho da Neurodiversidade em São Paulo seria muito bom, porque ajuda a dar maior visibilidade e voz, né, para os neurodiversos. Um segundo que eu estou tentando lembrar o termo. Dá uma maior potência, né? Maior potência, obrigado. Dá um protagonismo. Isso. Um maior protagonismo, uma visibilidade, voz, poder para os neurodiversos, entendeu? Sem falar que também tira um pouquinho do peso das costas do Conselho de Inclusão, na minha opinião, que é sempre bom. Ele ele poderia dar um certo apoio, uma orientação de como organizar a organização política das pessoas autistas poderia acontecer, né? Uma maior articulação dos poderes legislativos e executivos na elaboração da lei, né? Porque para fazer essa articulação com a prefeitura, com a Câmara Municipal, para elaborar as leis em nosso benefício, e principalmente para que eles não fiquem dando tiro no pé com relação ao nosso processo de inclusão. Nós temos que estar ali presentes, não é só eles fazerem... Não é só eles fazerem as leis sem nos consultar, sem ter a nossa voz. Vai dar problema. Dá problema o tempo todo. Precisa disso para nós sermos ouvidos na hora de fazer as leis, porque são para nós. E ajuda também a formar uma certa conscientização, né, aos pais, aos próprios neurodiversos, à sociedade em si. O que muito disso funciona a partir da conscientização, né? Muito das mudanças positivas vem da conscientização. E a conscientização sobre nossas demandas, sobre a nossa comunidade, nossa cultura, entre tantos. Entendeu? E, na minha opinião, é isso, sabe? Para finalizar aqui, nada sobre nós sem nós. É isso aí. Bom, aqui eu coloquei algumas referências que a gente usou para montar essa apresentação. A princípio a gente tinha planejado, né? Antes disso eu preciso fazer minha autodescrição. Eu acabei esquecendo, né? Eu estava até enfatizando isso nos bastidores com todo mundo e o bobão aqui esqueceu de fazer a autodescrição. Eu sou um homem preto, né? Um homem autista preto. Eu tenho cabelos pretos. Meus cabelos são pretos, assim como os meus olhos, o meu cavanhaque que está coberto por uma máscara preta, assim como todo mundo aqui por conta da pandemia de Covid-19, né? Então, vale lembrar que a pandemia não acabou ainda, precisamos nos cuidar. Agora, com o frio está aumentando os casos, então todo cuidado é urgente. Mas, enfim, eu estou usando uma camisa social rosa de manga longa, né? E provavelmente muita gente não vai estar vendo, mas eu estou usando uma calça jeans e um sapato social de cor preta. Bom, só para continuar, a gente colocou algumas referências aqui que nós usamos para fazer esse slide. Esse slide não foi feito só por mim, ele foi feito a múltiplas mãos. Foi feito um pouquinho pelo Ricardo, um pouquinho por Vicky, um pouquinho pela Luciana Viegas, né, que é uma das líderes do VNDI. Né, ela ajudou a gente nisso também, né, durante esses dias, principalmente no dia de hoje. E
temos também os links para quem quiser conhecer, né? Tanto a Abraça, quanto o VNDI e o Coletivo Neurodissidente, e também o Conselho de Inclusão. Né? Acho que a gente pode passar para o slide final, né, João? Ali a referência a respeito dos neurodireitos que Vitória falou aqui, poucos instantes atrás. E vamos ver aqui os contatos para quem quiser conhecer o trabalho que cada grupo faz, que a Abraça faz. Né? A Abraça, para quem quiser conhecer mais sobre a Abraça, a gente tem o nosso site, abraça.net.br, vale lembrar que esse Abraça é sem o cedilha, né? abraca.net.br. No Facebook vocês podem digitar @autismobr com autismo.br com letras maiúsculas, né? E a Abraca São Paulo tudo junto e sem acentuação, né? Para conhecer o trabalho do Núcleo São Paulo. No Instagram nós estamos com o perfil @abraca.autismo e @abraca São Paulo. O VNDI, o site é vidasnegrascomdeficiência.org. E estamos também no Instagram com @VNDI Brasil. E o Coletivo Neurodissidente está no Instagram com o @neurodissidente. O Conselho de Inclusão Escolar, é muito importante lembrar, ele é uma iniciativa aqui do mandato do Celso. Quem quiser conhecer mais, quem quiser inclusive acompanhar o nosso grupo, vai no site do mandato, né, celsogianazzi.com.br, não é isso, Simone? Então, celsogianazzi.com.br, vocês podem acompanhar o trabalho do Conselho, também nas redes sociais do Celso, né, no Facebook, no Instagram e no Twitter também. Eu esqueci até de colocar os perfis no Twitter, mas isso é o de menos. E aí vocês vão acompanhar o trabalho do Conselho lá e acompanhar também as iniciativas do mandato e acompanhar as ações do nosso mandato na Assembleia Legislativa, do mandato do professor e deputado estadual Carlos Gianazzi, né, que está fazendo aí uma luta absurda, né, com relação a essa questão a várias questões, né? O confisco das aposentadorias, a questão as questões ligadas à educação, à cultura, que são as áreas de atuação, e do funcionalismo público. Vale lembrar que sem a ajuda, o apoio do professor Gianazzi lá na Alesp, a gente não teria uma lei estadual limitando o número de alunos por sala em classes que têm estudantes com deficiência. O Celso está fazendo um projeto nessa mesma linha aqui na Câmara Municipal. Já fez, né? Não sei se já... Então a gente vai ter que brigar para esse projeto ser aprovado no segundo turno, vai brigar para o Ricardo Nunes sancionar e, lógico, fazer com que a lei seja cumprida. Né? Bom, são 9h05, eu não sei se a gente abre um espaço também para o pessoal falar, que são poucas pessoas. Então, agora o microfone está aberto, gente. Podemos começar. Bom, então, se nós não temos inscritos, olha que missão difícil, hein? Fazer o encerramento desse evento. Eu acho que um primeiro encaminhamento que a gente precisa deixar dessa audiência foi uma coisa que a professora Luciene me sugeriu sábado durante o cursinho preparatório que teve aqui na Câmara, porque a gente está fazendo uma série de cursinhos preparatórios para concursos, né? Para o pessoal que vai trabalhar na educação municipal, que estão aguardando o edital para prestar o concurso, acho que lá para outubro, né? Ainda não tem previsão, mas vai acontecer até o final desse ano. Ela me sugeriu da gente tentar fazer essa luta, né, com as crianças autistas. Né? Ela falou da gente fazer uma espécie de versão do Conselho Mirim dentro da Abraça. Já vou encaminhar essa proposta lá para a nossa presidenta Rita Louzeiro.
vou ver isso também com o pessoal do VNDI, né, da gente estimular desde cedo, desde o berço, essas crianças a terem voz própria. É uma coisa que eu fiquei pensando muito durante a semana e eu acho que faz sentido sim. Até porque a gente fala, né, de protagonismo e tudo mais, mas a gente tá esquecendo. Mas o que eu percebi? Que a gente tá esquecendo de estimular isso desde o berço. De estimular o respeito à diversidade desde o berço. Né? Porque o que acontece? No futuro a gente vai precisar deles na retaguarda também. Não só nos movimentos sociais, e é uma coisa que eu insisto, né? A gente tem que se organizar não só em movimentos sociais, em coletivos, mas também nos partidos políticos. Eu estou fazendo essa organização, eu estou fazendo essa luta dentro do pessoal junto com o Ricardo, né? E outros companheiros, né? Eu estou dentro da setorial de pessoas com deficiência do partido, né? Fazendo essa organização, eu quero montar no futuro um GT de autistas dentro da setorial para a gente disputar espaço dentro do partido e levar nossas demandas a cabo. E fazer essa articulação com os movimentos, fazer essa aliança pela neurodiversidade interseccional, porque a gente tem que fazer uma aliança para fazer o enfrentamento ao capacitismo, o enfrentamento às violações de direitos humanos, o enfrentamento aos charlatães que ficam tentando nos enfiar falsas panaceias. A gente precisa ir pra porrada com esses caras. São eles os principais responsáveis pelo nosso sofrimento, pela nossa penúria. Eles são os responsáveis por a gente estar nessa situação de terra arrasada. E muitos deles ajudaram a eleger o atual presidente, não se iludam. E a gente tem que também disputar espaço, a gente tem que fazer a disputa narrativa também. Porque tem muitos mitos, muitas simbologias a respeito do espectro do autismo que estão ultrapassadas. Por exemplo, esse negócio de usar a cor azul, esse negócio de fita com quebra-cabeça. Gente, a cor azul, o uso da cor azul no autismo, tem muita gente que fala, mas é só uma cor. Não, é mais do que isso. Tem uma ideia por trás. E essa ideia é muito ruim. É dizer que o autismo é uma condição exclusivamente masculina, branca e infantil. Isso exclui mulheres. E a ideia do quebra-cabeça, o que faz? Ela passa a falsa ideia de que nós somos incompletos e de que nós somos um mistério. Nada disso. Para nós, ser uma pessoa autista é uma coisa mais do que óbvia. Nosso cérebro funciona de outra forma. E a gente vai precisar de suporte. Cada um com sua gama de demandas próprias de suporte. E nenhuma dessas gamas de demandas de suporte deve ser desconsiderada. E é uma coisa para encerrar aqui, né, é algo que eu venho batalhando desde 2016. Estou nessa coisa de ativismo político já tem pouco mais de 6 anos. O que eu já tomei de porrada, mas eu já entrei no ativismo sabendo que eu ia ser otário, eu ia tomar porrada de determinados grupos. Mas sabe aquele negócio? Quando o bichinho do ativismo cutuca, quando ele pica, você não quer parar mais. Porque aqui nessa mesa, né, quem está falando não sou só eu. Né? Não é o William de Jesus Silva somente. Não é só o Pedro Iglesias, o Ricardo Oliveira, Vitória Gualito. São vozes de uma comunidade que por muitos e muitos anos, teve que ficar na base da mordaça. Até mesmo dentro das nossas próprias famílias, essa mordaça ela é implacável. E a gente não pode deixar mais isso acontecer. Chega de manicômios, chega de falsas panaceias, chega de capacitismo. Autistar é resistir. E mais do que isso, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Chega de sofrer. Sabe? Chega. A gente precisa respirar. O Brasil precisa respirar, precisa recomeçar como nação. E com isso, né, com esse desabafo, diria eu
dou por encerrados aos trabalhos, deixo esse encaminhamento da criação do Conselho da Neurodiversidade, né? E deixo mais um encaminhamento da gente começar a articular, fazer uma outra audiência, mas na Assembleia Legislativa de São Paulo, pelo mandato do deputado estadual Carlos Gianazzi. Eu espero que muito em breve, para a gente poder discutir essas questões a nível estadual e propor a criação de um Conselho Estadual da Neurodiversidade. Porque nós temos autistas em outras partes do estado, como a Juliana Arantes, lá de Penápolis, que é uma ativista muito ativa. Ela é também integrante do Núcleo São Paulo da Abraça. Ela também é artista, ela faz trabalhos sensacionais com grafite, com poesia. A gente precisa levar essa luta a nível estadual também. E com isso, né, nada mais a tratar, eu dou por encerrada essa audiência pública histórica para a comunidade autista aqui na cidade de São Paulo e novamente agradecer a todos aqui presentes, em especial ao Pedro, ao Ricardo, à Vitória, por terem aceito o convite de vir aqui compartilhar conosco essas experiências, ajudar a gente a quebrar mitos. E é isso, chegou o tempo de esperançar. Muito obrigado, gente, uma boa noite, um bom feriado para vocês e até a próxima.